E aí galera, tudo bem com vocês? PV Palpites aqui falando. Venho trazer aqui os palpites para o dia 6/9, para essa quarta-feira. Uma quarta que está boa de jogos, selecionei 8 aqui no total para repassar para vocês. E todos foram bem analisados. Começando aqui com a Liga de Expansão do México. Logo em sequência, Copa da República Tcheca, Divisão Premier da Irlanda, Colômbia Primeira A e, para finalizar, o Campeonato Brasileiro Série B. Galera, logo de início, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Obrigado a todos que acompanham, agradeço muito a vocês. E galera, dá essa força, não custa nada. Se inscreve no canal, que isso me ajuda muito, beleza? Tô deixando aqui para vocês, no primeiro comentário fixado, um link de uma banca online, a MrJack.bet, uma banca top, confiável, tem cash out, dá para fazer saque e depósito pelo Pix, dá para sacar finais de semana que o dinheiro cai na hora na sua conta, depósito mínimo, R$1, saque mínimo, R$20, eu uso ela, recomendo para vocês, só clicar no link e fazer o seu cadastro, beleza? Galera, vamos aqui agora aos resultados dessa terça-feira. Uma terça onde eu selecionei 7 jogos no total e dos 7 se passaram apenas 2 até o momento, né? Tem 5 jogos aqui que ainda faltam ser finalizados, envolvendo a Copa do Brasil, Liga de Expansão do México, Equador Série B, Copa da Costa Rica e a Série B, né, do Brasil. Vamos torcer para dar certo, né? Esses jogos que ainda faltam ser finalizados e torcer também para bater o nosso bilhete pronto, né, que está em andamento. Se passaram apenas 2 jogos e começando pela Liga de Reservas, o Vélez Sácio 2 contra o Gimnasia La Plata 2. E galera, eu até falei a vocês, né, um time bom para se observar. Eu tava olhando muito esse time do Vélez, né, os últimos jogos. É um time que joga muito bem. Falei a vocês, né, jogando em casa é muito difícil perder. Foi campeão, né, na primeira fase. Campeão com 10 pontos de vantagem, 15 pontos por aí, jogando muito bem, ganhando de todo mundo. É um timaço. Vou deixar, até deixei aqui para vocês, Vélez para vencer, venceu por 1-0. Acertamos, né, o casa para vencer. E até fazer uma jogada simples de casa para vencer o primeiro tempo, porém esqueci, né. O importante é que bateu aqui o nosso palpite. Atlético Paranaense e Grêmio, deixei aqui para vocês o casa ou fora. E galera, esse jogo foi muito agitado, lá e cá, muito movimentado e não saiu nenhum golzinho, né, para casa ou fora vencer. Infelizmente acabou empatado, né? Não deu certo, porém faz parte. Então é isso, galera. Vamos torcer aqui para os jogos que faltam dar bom, né? E falando a vocês aqui, o que eu falei, né, do jogo Chape e Guarani. Quem cravasse a quantidade de escanteios exatos na partida ia ganhar R$10 no Pix. Repetindo, vai ganhar os R$10 no Pix, porém para os 25 primeiros, ok? Porque eu tava vendo aqui... do jeito que eu falo, né, os 25 primeiros irá ganhar. Porque eu tava vendo aqui e já tinha mais de 40 comentários com 7 escanteio, com 8, com 9, 10, 11, 12. Quem comentar de 7 a 12 já não vai ganhar, né? Porque o que tem de comentário com esses palpites é brincadeira. Só se comentar 18, 17, 15 ainda pode ganhar. Agora de 7 a 12 não tem nem mais chance. Se cravar não ganha. Mas é isso. Vamos aqui começar os palpites dessa quarta-feira. Pela Liga de Expansão do México, Correcaminos contra o Atlante. E galera... são duas equipes que gostam muito de gols, né? Um jogo que vai ser de 00:05, né? 00:05. Os últimos 5 jogos aqui do Correcaminos, todos bateu acima de 1,5. Os últimos 5 aqui do Atlante, 3 bateu acima de 1,5. E os últimos 5 aqui entre eles, 4 bateu 1,5. Duas equipes que gostam muito de gols. Vou deixar aqui para você jogo acima de 1,5. Ambos marcam, opção muito boa. E placar exato não irei arriscar. Vamos aqui agora para a Copa da República Tcheca, né? Linsko contra o Lizen. E galera, jogo que vai ocorrer de meio-dia, né? 12 horas. E o time do Lizen, ele atua aqui como se fosse na Série B da República Tcheca. Atua como se fosse na Série B, né? O Campeonato Brasileiro Série B. Já aqui é aparece aqui FNL, né? Da Liga. É como se fosse a segunda divisão. E o Linsko aqui, né, joga como se fosse a Série D, Série C, alguma coisa assim. É muito desproporcional. Creio que o Lizen vai vencer essa partida. Vou deixar aqui para vocês fora vence. Dá até para colocar fora vence mais do e-mail, ok? Para subir mais a odd. E um possível placar exato 3-0 para o Lizen.
Mais um jogo aqui, né, da Copa da República Tcheca, jogo também ao meio-dia. Sobeslav contra o Radek. E galera, o Radek é um time que joga a Fortuna Liga, que é a primeira divisão da República Tcheca. Um time que não costuma fazer bons jogos, né? Porém vai pegar um time aqui, ó, que joga como se fosse a Série C ou a Série D do Brasil, né? Para ficar mais específico. E creio que deve chover gols nessa partida, né? Principalmente do lado aqui visitante, já que é um time da primeira divisão contra o time da terceira ou da quarta. Vou deixar aqui para vocês jogo acima de 2,5 e um possível placar exato. Vamos arriscar aqui um 5-0, né, para o time visitante. Vai que dá certo. Vamos aqui agora para a Irlanda, divisão Premier. O Dublin contra o Derry City, jogo de 3h45 da tarde, né? 15h45. E galera, o Dublin é o lanterna do campeonato, né? Todo mundo sabe disso. Na classificação é o 10º colocado, já sofreu 71 gols, fez apenas 15. E o Derry City, segundo colocado, fez 41 gols, sofreu 22. Tá brigando para ser campeão, né? Vencendo, fica a 4 pontos do Shamrock. Jogando fora de casa, o Derry City é o melhor visitante. E o Dublin jogando em casa, o pior mandante. Creio que o Derry City vai vencer. Vou deixar até um palpite aqui para subir mais a odd. Derry City para marcar mais de 1,5 gols na partida. Fora marca mais de 1,5 e um possível placar exato 3-0 para o Derry City. Vamos aqui agora para a Colômbia Primeira A, o Tolima contra o Pereira. E galera, os últimos 5 jogos do Tolima, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Tolima vem de 3 empates consecutivos, certo? E o time do Pereira nos últimos 5 jogos teve apenas um empate, né? Perdeu 2 e venceu 2. Os últimos 5 entre eles, 2 empates, 2 vitórias do Tolima e 1 do Pereira. E eu creio que nesse jogo aqui, galera, não vai acabar empatado. O Tolima já vem de 3 empates, não pode empatar novamente. Na classificação, o Tolima precisa da vitória, né? O Pereira precisa mais ainda da vitória. E creio que não vai acabar empatado esse jogo. Vou deixar aqui para vocês um casa ou fora. E placar exato não irei arriscar. Vamos aqui agora para a Série B, né? O melhor jogo do dia é um jogo da Série B. Incrível isso, né? Porém faz parte. Ceará contra Londrina, jogo de 9h30, né? 21h30. E galera, o Ceará vai pegar uma equipe que vem jogando muito mal fora de casa, que é o Londrina, que jogando fora de casa aqui nos últimos 20 jogos tem apenas 2 derrotas, né? 18 ele perdeu ou empatou. E o Ceará jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2, né? Não é um time de fazer muitos gols, porém é um time que se defende bem e quando faz seu golzinho, né? É muito difícil perder. O Ceará aqui é o 10º colocado, tá tentando chegar aqui, né, no G4, se vencer, chega a 41 pontos, né, fica a 4 pontos do G4. E o Londrina, 19º, vem brigando para não cair, né, uma fase muito mal, fora de casa é o pior visitante. E o Ceará jogando em casa é o 11º melhor mandante. Vou deixar aqui para vocês um Ceará empate anula, ok? Vou proteger mais, né, porque a semana tá um pouco escassa de jogos. Ceará empate anula. Dá para colocar Ceará vence, né? Creio que o Ceará vai vencer. Porém, prefiro proteger mais. E um possível placar exato 2-0 para o Ceará. Vamos aqui agora para a Liga de Expansão do México também, né? O Cancún contra o Tlaxcala, nome difícil, né, do time visitante. Porém, galera, é um time que vem jogando muito mal, a equipe visitante, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. Perdeu 3, empatou 2. E nos últimos 20 jogos, teve poucas vitórias, né, 4 vitórias. 16, ele perdeu ou empatou. E o Cancún vem jogando muito bem em casa, né, 5 jogos, 5 vitórias, vencendo todo mundo. Vencendo até o Tapatío aqui, né, que foi um excelente time na temporada passada. E galera, vou deixar aqui para vocês Cancún empate anula, ok? É o 7º colocado, vai pegar um time que em 6 jogos perdeu os 6, incrível. Vou deixar aqui para vocês um Cancún empate anula, mas é a mesma coisa do Ceará e Londrina. Creio que o Cancún deve vencer essa partida também, ok? E um possível placar exato 3-1 para o Cancún. Vamos agora finalizar, né, para ser mais rápido, Deportivo Cali e Santa Fé, jogo de 10h20, né, 22h20, 10h20 da noite. E galera, o Deportivo Cali jogando em casa, nos últimos 20 jogos, teve apenas uma derrota, né, um time que empata muito, tem também suas vitórias, né, e o Santa Fé fora de casa não vem jogando bem, nos últimos 20 jogos, apenas 3 vitórias.
Os últimos 5 jogos entre eles no estádio do Deportivo Cali, 2 empates e 3 vitórias do Cali. Santa Fé não venceu nenhuma. Com isso eu vou deixar aqui para vocês caso empate, Deportivo Cali empate e um possível placar exato 2-0 para o Deportivo Cali. Galera, então é isso, 8 palpites aqui repassados para vocês, ok? Vamos agora ao nosso bilhete pronto. Bilhete pronto para essa quarta-feira. Vou deixar uma tripla de odd 1,85. Começando aqui pelo jogo do Dublin Derry City. Derry City para marcar mais de 1,5 gols na partida, ok? Derry City marca mais de 1,5. Logo em sequência, Ceará e Londrina. Ceará empate anula. Casa empate anula. E para finalizar, Cancún empate anula também, ok? Uma tripla que pegou de 1,85. Galera, então é isso. Creio que o próximo Pix, né? Que eu vou deixar aqui para vocês acertar algo, vai ser no jogo do Brasil e Bolívia. Tô pensando aqui o que eu faço né, nesse jogo para vocês acertar. Para ganhar o Pix, comenta aí né, o que vocês acham melhor para eu fazer e vocês palpitar, ok? Feito o cara aí pegou e deu a ideia de escanteios, cartões, dá alguma ideia aí, né? Teve até outra ideia que deram, né? 1 minuto do primeiro gol. É uma boa também, né? Aumenta o valor de R$10 para 50 e faz, né? Fica até melhor, uma premiação maior. Vocês que sabem, né? Comenta aí para eu saber. Então é isso, galera. Boa sorte a todos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Obrigado a todos que acompanham. Agradeço muito a vocês. Tô deixando aqui para vocês na descrição o link do nosso grupo grátis no Telegram. Entra lá. E também o link do nosso Instagram. Vai lá e segue, ok? Também tô deixando um link do Instagram aí de notícias de futebol, dos gols, né? Pelo mundo. Então vai lá e segue também. E é isso. Valeu. Obrigado a todos e fui.